Escola do Legislativo. Nós hoje vamos falar um pouco de assédio. Essa não é um tema voltado somente para a Câmara de Vereadores, ele está aberto para toda a comunidade. Só para lembrar que as nossas palestras todas são filmadas, né? Então nós estamos filmando e depois vamos transmitir via YouTube, né? Então as câmeras que vocês aqui da casa já conhecem vão estar fazendo a filmagem de tudo e depois a gente passa isso para o YouTube. Antes de nós começarmos a palestra propriamente dita, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar, e depois esse vídeo vai ser comentado, mas antes de passar o vídeo, dizer que nós, aqui do Poder Legislativo, temos que estar, acima de tudo, dar o exemplo, né, de comportamento, de como a gente deve se portar, tanto na questão do assédio moral, quanto do assédio sexual. E às vezes, e isso eu acho que talvez seja a maior mensagem que a gente deva deixar aqui, e às vezes a gente imagina que o assédio é somente aquela parte mais grave do assédio, quando a pessoa força, quando a pessoa faz uma fala de forma direta. Não. As insinuações, o toque de mão na outra pessoa, né, o pegar no ombro, ou convidar para fazer alguma coisa depois do horário de trabalho, sem ter essa intimidade de amizade, sem ter isso de forma... Amigos, colegas de trabalho, obviamente, que podem se encontrar depois do horário de trabalho e tal, mas tudo tem uma maneira de ser feito, né? Então, a forma, às vezes, de assediar de forma delicada também é um assédio. E principalmente nós homens, né, não somente nós homens, mas principalmente nós homens, estamos acostumados com que isso não fosse um assédio. Ah, não, isso faz parte do dia a dia, isso é um galanteio e tal. O galanteio tem que ter, né, a outra pessoa querer ser galanteada, né? Não basta quando não se tem essa via de mão dupla, isso pode ser assédio. E eu estou aqui falando de forma muito simples, porque não é um assunto que eu tenha um domínio completo, mas é um assunto que me incomoda bastante enquanto homem, quando se fala da questão do assédio sexual. Está na hora de nós entendermos esta mudança, está na hora de nós entendermos que não dá para a gente continuar agindo como se agia até então. Quando se fala de assédio moral, aí é pior, porque aí não tem, né? Eu acho que você acha que você está dando uma chamada de atenção, por exemplo, e aí isso pode ser um assédio. Então, nós somos todos adultos, todas pessoas, né, que tenham uma compreensão do dia a dia nosso de trabalho. Então, isso você pode conversar, né? E tem também vários tipos de assédios morais. Tem o psicológico, tem aquele que é o bullying, tem o outro que é uma espécie de perseguição, tem um nome específico aí para isso. Então, nós temos que ficar atento, e essa é uma hora de bate-papo entre nós aqui, é porque a gente fique atento, porque de repente a gente acha que está fazendo a coisa da maneira correta e não está. Então, nós precisamos estar atentos e estar abertos, principalmente, a melhorar a cada dia que passa o nosso comportamento enquanto colegas de trabalho. E entender quais são os nossos limites e os momentos em que nós ultrapassamos esses limites. Porque, de repente, a gente está até cometendo algum erro sem saber. Então, é importante nós estarmos com a mente aberta para aprendermos, até para que não aconteça o que aconteceu e que todos vocês já viram aí nas redes sociais, o que nós vamos ver logo em seguida no vídeo. Então, eu vou passar o vídeo e aí vou apresentar a nossa palestrante e pedir para que ela daí conduza os trabalhos. Geral da cidade de Registro, no
interior de São Paulo foi brutalmente agredido. Voltamos aqui para o Brasil. A procuradora-geral da cidade de Registro, no interior de São Paulo, foi brutalmente agredida por um outro procurador dentro da sede da prefeitura, onde trabalham. A ação foi filmada, a CNN teve acesso à íntegra do vídeo, mas decidiu não exibir o vídeo completo por causa da violência das imagens. No vídeo é possível ver Demétrios Oliveira de Macedo, de 34 anos, dando socos, chutes e uma cotovelada na colega, mesmo depois de a procuradora-geral Gabriela Samadelo Monteiro de Barros ter caído no chão. O agressor segue dando chutes e socos. De acordo com o boletim de ocorrência, a Gabriela já estava desmaiada quando outra colega a puxou e começou a socorrê-la. A agressão teria acontecido depois de uma proposta de processo disciplinar contra Demétrios ter sido apresentada por conta de comportamentos grosseiros com um outro funcionário, que aparentemente então se repetiram, como a gente vê nas imagens. A CNN entrou em contato com Demétrios Oliveira de Macedo, mas ele não retornou nossas ligações. A Prefeitura de Registro determinou a suspensão imediata do agressor e manifestou, abre aspas, o mais absoluto e profundo repúdio aos brutais... O que nós queríamos era só mostrar as imagens mesmo, então eu vou convidar a doutora Elaine para poder se apresentar e poder conduzir os trabalhos daqui para frente. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, alguns já me conhecem, né? Prazer também retornar. Nós já tivemos essa palestra há um tempinho atrás, aí veio a Covid. Agradeço o convite de estar com vocês novamente. Meu nome é Elaine, eu sou procuradora aqui de Balneário Camboriú, efetiva já há 18 anos. E eu sei, não parece. Gostaria, então, de ter essa fala com vocês agora. Não é muito tempo, aí uns 40, 50 minutos a gente já conclui, tá? Para ninguém ficar cansado. O assunto precisa estar em foco. Muitas pessoas vão pensar, de novo esse assunto, toda a vida. A gente precisa falar. Vou fazer peço uma reflexão a vocês. Vocês acham, na imagem que viram, que se a procuradora fosse um homem bem grandão e forte, o procurador tinha batido? Tinha enfrentado e agido da forma como ele agiu? Isso responde a algumas coisas. A primeira delas é que o assédio moral é um assunto em voga, ele está na nossa sociedade. Nós não vamos falar aqui hoje profundamente do aspecto do assédio sexual, mas vamos partir um pouco do assédio moral, que está mais nas relações de trabalho. E, dentro desse contexto do assédio, o setor público ele é a cópia do privado. Então, lá no privado, a gente tem muito assédio, sim. Os dados do Tribunal Superior do Trabalho são grandes, todo ano aumenta o número de denúncias, o Ministério Público do Trabalho também, todo ano. Então, não seria diferente dentro do setor público. Somos melhores. Não, não é. Porque, como o João disse, nós temos uma cultura enraizada de pequenas atitudes, microagressões, microassédios, que não pode mais estar dentro da questão cultural, e se a gente tem que evoluir. A mim foi pedido que tratasse do aspecto jurídico, mas nós sabemos que há muito de aspectos psicológicos. Uma pessoa tem toda uma carga emocional quando ela vem aqui numa situação, num embate, né, numa rusga. Cada pessoa que a gente encontra, ela traz uma bagagem. Então, se acontece alguma coisa, é possível que muitas outras estejam por trás daquilo. Seria até interessante, no futuro, talvez um psicólogo também vir aqui conversar a respeito de como lidar, né, técnicas, gatilhos, para a gente lidar com os seres humanos, que não é fácil. Mas é o que me compete, que é a parte jurídica. Gostaria de dizer a vocês que o assédio moral é 3 vezes, são dados oficiais hoje que nós temos, o assédio moral é 3 vezes maior entre as mulheres. E 97% das pessoas não denunciam. 97% é muito. Então, o que está acontecendo? Por que tantas pessoas estão tendo problemas? Então, vamos por partes. O que é o assédio moral? É preciso delimitar. Então, para isso,
eu vou pedir aí para vocês pegarem uma folhinha e irem passando. O gabarito, fazer uma prova agora com vocês. Não, o gabarito está no final, mas não leio, né? Vamos fazer a atividade aí primeiro. Vamos ver se a gente consegue entender o que é o assédio moral. Primeira coisa, ele é intencional. Primeira palavra é essa. Então, uma coisa que é feita de uma maneira sem a comprovação de um dolo, de uma vontade ali de ferir a pessoa, é uma ação ou omissão que tenha que ter uma intenção. Segundo, tem que ser repetido. Falou lá uma coisinha, fez uma brincadeira hoje. Não, não é. Então, o que caracteriza juridicamente o assédio? Então, é uma repetição de conduta. E aqui eu estou falando, propriamente, do assédio dentro do serviço. Não é em relação a terceiros, pessoas de fora. Estamos focando aí dentro das relações de trabalho que nós temos, por exemplo, no órgão público. Então, nós precisamos de intenção, precisamos de repetição e precisamos também que seja prolongada essa repetição e que haja um dano. Esse dano pode ou não ser presumido. Então, quando nós xingamos não, mas brincamos reiteradamente com uma pessoa, chamando ele por algum apelido que ele não goste, isso... existem pessoas que gostam dos seus apelidos, não há problema, mas há pessoas que não gostam. Se eu faço isso de uma maneira reiterada, com a intenção de depreciar, de constranger, de humilhar, de inferiorizar, é claro que é muito difícil a gente pegar a intenção da pessoa, é difícil provar. Por isso que há sempre um contexto a ser verificado. Então, vamos lembrar, é preciso que tenha uma intenção, que seja repetitivo, que seja prolongado e que cause um dano. Esse dano pode ser físico, pode ser emocional, pode ser psicológico, e alguns danos são presumíveis. Vamos ver agora, então, a nossa rápida atividade ali. Ali tem um joguinho ali, né, para vocês procurarem algumas palavras que estejam aí, palavras que correspondem a consequências do assédio moral. O que pode causar um assédio moral? Pode causar o quê? Alguém achou aí alguma palavra? Lá embaixo, ó. Vamos lá. Quem é que achou aí? Depressão, baixa autoestima, procrastinação, absenteísmo, isso mesmo. Suicídio, é verdade. Nós não sabemos qual é a carga emocional que uma pessoa já chega quando ela já está entrando em outro problema. Então, todas essas coisas podem ser agravadas. Não podemos pensar e sermos tão primários de achar que as nossas atitudes não têm consequências. Tudo que se fala, a pessoa recebe de um jeito, talvez você falou de uma forma, a pessoa recebeu de outra, por isso que é muito importante a gente ter princípios basilares da administração pública para poder lidar. Mas vamos mais ali um pouquinho, tá? Antes da gente fazer a segunda atividade, eu fico falando que nem professora porque eu dou aula há 20 anos já, então a gente tem esse costume. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, em Balneário Camboriú tem uma lei municipal de 2006, a Lei 2665, válida, vigente, que se aplica tanto para a Câmara, para qualquer pessoa, qualquer servidor público, inclusive contratados, estagiários, todo mundo. E o que diz essa lei tão antiga lá de 2006? Parece ser antiga, né? Meu Deus, mas não é tão antiga assim. Essa é uma lei que veio até meio de forma moderna, precursora para a época, não se falava tanto do assunto. Essa lei, claramente, ela diz o seguinte: quem estiver exercendo função de autoridade, e aí eu já faço um parênteses, quem estiver exercendo função de autoridade e, de alguma maneira, com a sua função, trabalhando ali, usar palavras, gestos, insinuações. A lei é de 2006, mas não se esqueçam que hoje nós temos WhatsApp, internet, mídias sociais, tudo isso também vale. Então, se o teu superior, de alguma forma, abusando da sua autoridade, ele te humilha, te constrange, diminui a tua autoestima, nós já vamos falar mais algumas condutas específicas. Estou trazendo os termos da lei. É possível, então, que você busque uma solução para esse problema.
E qual é a principal solução que nós temos em Balneário Camboriú para o servidor público? Ele tem que comunicar para o seu superior hierárquico. Ah, mas é o meu superior hierárquico que está fazendo o assédio comigo. E agora? A lei foi bem legal nesse sentido, que ela disse que você pode comunicar imediatamente e diretamente para a comissão. Acho que grande parte sabe que o município ele tem uma comissão de averiguação disciplinar. É uma comissão que ela é constante, não importa que a administração venha ou tenha, está prevista na lei orgânica do município. Então, essa comissão, você pode direto oficiar a comissão, dizer o que aconteceu, e a lei diz que a comissão é obrigada a averiguar o que aconteceu. E a pessoa que causar isso, ela pode receber uma advertência, multas, que tem valores na lei, pode receber... Eu achei muito interessante que a lei previu uma coisa muito, talvez, mais importante. Curso de aprimoramento pessoal para a pessoa que incidir. Nada melhor do que a educação, né? Ah, você causou assédio, então agora você vai ter que fazer um curso ali de 100 horas com uma pessoa ali te ensinando um pouco sobre isso. A lei é bem interessante. E até a demissão também está previsto na legislação. Bom, então nós temos leis, nós temos como nos ampararmos. Reforço que em Balneário Camboriú nós também temos o Estatuto do Servidor Público, e ele repete algumas coisas do Estatuto do Servidor Público Federal, mas ele traz uma norma bem importante, que é o dever de urbanidade. O que é dever de urbanidade? É a pessoa chegar e dizer: oi, bom dia nada. Né? Okay, bom dia para ti, sai daí. Pessoal, está errado, tá? A legislação é muito clara aqui no artigo 195 do Estatuto do Servidor Público Municipal, que é importante o dever de cooperação, solidariedade, urbanidade e discrição. Então, isso significa que, independentemente de quem você esteja conversando, você tem que ter educação, entre aspas, né? Os termos jurídicos que a gente utiliza são outros. Por exemplo, a urbanidade, que é você não falar alto, não ser grosso, não ser uma pessoa irracional ali no seu ambiente de trabalho. Esse é um dever, tá? Não é, eu vou ser bonzinho porque eu gosto, porque eu sou simpático. Não, as pessoas elas têm que saber conviver. De alguma maneira, isso é importante. E a lei também traz uma regra, uma penalidade, que também pode ser até a perda do serviço público, dependendo do grau, para quem, de alguma forma, se referir ao colega, ao superior, de modo depreciativo, desrespeitoso, enfim. Mas vamos lá. Quais são os tipos de assédio moral que nós temos? Em geral, não tem, já adianto para vocês, não tem uma lei federal que fala, olha, fazer assédio moral é isso. Não, nós temos uma lei federal, que é o Código Penal, que prevê o assédio sexual, que aí já é uma coisa bem mais grave. Mas não esqueçam, o sexual não começa direto. Raramente. Ele passa pelo assédio moral primeiro. Então, nós temos o Código Penal e temos, desde o ano passado, o stalking, que é a perseguição. Está previsto, desde 2021, você ficar perseguindo a pessoa de todas as formas, né? Psicologicamente, fisicamente, querendo privar ela de alguma coisa, incomodar. Também está lá no Código Penal agora essa regra. Alguns doutrinadores divergem se aplica ou não a questão ao assédio moral nas relações de trabalho, mas o stalking está ali, se alguém estiver sofrendo isso, já tem uma legislação para se resguardar. Mas não tem uma lei que diga, olha, assédio moral é isso e aquilo. Então, fica muito nas mãos de quem avalia o caso. Dentro da esfera administrativa, se você faz uma denúncia, vai lá para uma comissão, e a comissão é que vai determinar a gravidade daquilo. No âmbito judicial também, se você entra com uma ação contra um ente público ou privado por assédio, o juiz é que vai analisar se aquilo configura, dentro do que nós temos hoje na doutrina, na jurisprudência, na literatura jurídica, uma questão de assédio moral. O que se tem verificado que considera, né, que é consistente com assédio moral? Há uma divisão. Primeiro, assédio moral vertical, assédio moral horizontal, assédio moral crescente, decrescente e misto. Olha, todos isso. O que significa isso? Olha, quando eu falo de assédio moral vertical, é o de cima para baixo. É o mais conhecido, pensa mais nesse, né? O chefe está incomodando o subordinado. Mas nós temos também o assédio moral horizontal,
que é quando as pessoas do mesmo nível hierárquico também se incomodam. Eu estou usando esse termo mais esse eufemista, esse incomodar, mas vamos analisar aí as condutas do assédio. É possível, sim, entre pessoas do mesmo grau hierárquico, e é possível também o assédio moral advindo de baixo para cima, que nós chamamos o assédio, que ele é decrescente e crescente. Quando o subordinado ele incomoda, entre aspas, o seu supervisor, o seu superior, a ponto de realmente, às vezes até com outros colegas, por isso que a gente chama misto, começa a fazer um complô para desestabilizar emocionalmente o superior hierárquico e aí causar problemas também. Temos a conduta de assédio nesse contexto também, tá? Então, eu tenho essas modalidades. É importante que vocês saibam que não dá para falar em assédio sem prova. Eu posso vir aqui dar um discurso bonito para vocês, mas é importante que saibam que é preciso prova. Ainda que a palavra, por exemplo, da mulher seja muito importante, se eu não tiver uma prova, não vou conseguir nada. É difícil ter provas testemunhais, às vezes as pessoas têm medo, e é legítimo que tenham medo. Não podemos condenar as pessoas. Nós vivemos um sistema estrutural um pouco complicado. Então, você precisa ali ter uma testemunha, você precisa, às vezes, uma gravação, ou você precisa de algo... Oi. Obrigada. De algo que comprove, é só a sua palavra, infelizmente, não vai bastar. Por quê? Porque a lei fala que quem vai fazer uma alegação tem que constituir em prova o seu direito. Está no Código Penal, no Código de Processo Civil, no Código Civil, na Lei Trabalhista. Então, você tem que constituir esse direito com provas, e essas provas não se encerram apenas na sua declaração. É difícil provar, é difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Atitudes propositivas para evitar. Esse tipo de conversa é muito importante, porque a gente não tem que trabalhar sempre lá, ai, meu Deus, vamos punir a pessoa. Vamos tentar evitar, ter atitudes para planejar, para que dê resultado, para que, de alguma maneira, as pessoas comecem a ter mais consciência do que estão fazendo. Bom, vamos lá para a nossa atividade ali. Número 2. Assinale as opções que representem corretamente o conceito de assédio moral. Então, agora é que vem. Como eu falei para vocês, a gente não tem na lei é assédio moral, isso e aquilo. É uma construção que se faz no dia a dia. Tem um projeto de lei já aprovado no Congresso, nas comissões do Congresso, mas ele não foi ainda posto para votação, e também não sei se vai, né? O objetivo maior não é só criminalizar, é principalmente evitar. Mas vamos lá. Primeiro item ali. Alguém gostaria de ler? Oi. Bom. Alguém gostaria de ler? Tu mesmo, lê para nós aí. É? Condutas abusivas frequentes contra o indivíduo no ambiente de trabalho. Então, seria uma conduta abusiva? Existem várias condutas abusivas, pessoal. Vou dar agora alguns exemplos para vocês que eu trago da jurisprudência. Mas antes vamos terminar ali a atividade. A nossa colega aqui que ia ler. Qualquer situação que possa causar aborrecimento no ambiente de trabalho. É assédio? Não é, gente. O aborrecimento faz parte. Rusgas, não estou falando de discussões violentas, mas os debates, discordâncias. Por isso que nós somos adultos. Nós não somos crianças que vamos brigar e não se olhar mais. É importante, então, nós sabemos que aborrecimentos, contrariedades vão fazer parte. Daí agora chegamos lá. Passou da urbanidade, gritou com a pessoa. Opa, se você gritou, nós já estamos correndo. Pode não ser um assédio, mas pode ser uma infração ao Estatuto do Servidor Público, que exige o dever de urbanidade. Gritar é ir contra a urbanidade. Não é um assédio, mas pode ser uma atividade ilícita, porque vai contra o Estatuto, e pode, sim, o servidor ser denunciado e receber uma punição. E ainda, dependendo da situação, pode vir a ser uma improbidade administrativa. Pode, olha só quantas repercussões, não é mesmo? Vamos lá. Quem lê a C para nós? Práticas reiteradas
Essa é. Claro que nós ficaríamos aqui numa discussão filosófica. O que são constrangimentos? Muitas coisas podem ser. Por isso que nós trabalhamos muito com a questão do padrão. Qual é o padrão? O que se espera da pessoa? Se espera que a pessoa faça isso dentro da função dela? Não, não se espera. Opa, então há um desvio de padrão. Ela está fazendo alguma coisa que não está de acordo. Então, ali a palavra, inclusive, reiterada, constrangimentos repetitivos. Esses constrangimentos podem ser assim, da maior número de possibilidades, gente. Vamos falar alguns já adiantando, então. Eu pego um servidor e tiro todos os funcionários dele. Deixo ele sem apoio de trabalho. Dou para ele o pior equipamento para trabalhar. Aí a questão, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo com intenção. A grande frase que tem que ficar dentro do cérebro do servidor público é interesse público. Qual é há interesse público nessa conduta? Algumas pessoas, às vezes, têm o local de trabalho modificado. Por exemplo, trabalha na escola A e foi para a escola B. Trabalha na unidade de saúde A e foi para B. Aí ela quer dizer que aquilo foi um assédio, uma perseguição. Havendo interesse público, não é, porque a pessoa não tem direito ao local eterno de trabalho. Ela tem direito às funções. Então, a não ser que você comprove um dolo de que realmente eles quiserem... Por exemplo, eu digo lá em Itajaí, Itajaí é uma cidade maior, o pessoal reclama muito da educação e da saúde, porque, às vezes, mora no centro e vai ser lotado lá no Limoeiro, que é quase lá em Brusque. Imagina, me mandou lá para o Limoeiro. Né? Às vezes, a gente brinca ali na procuradoria, vou mandar você trabalhar lá no estaleiro, né? Lá longe. Mas, no dia a dia, há interesse público. Havendo interesse público, tu não pode dizer que aquilo é uma perseguição. Aí você precisa de uma série de critérios para entabular como perseguição. Vamos ver o próximo ali. Quem gostaria? É assédio? Não é, gente. Pelo contrário, é importante que se tenha metas e cumprimento de horário. O que acontece? Pedir atividades que não são possíveis de cumprir naquele prazo. Olha, eu quero que você faça um ofício para mim em 15 minutos. Olha, até amanhã eu quero um relatório do ano inteiro. Esse tipo de atividade, você sabe que é impossível de ser cumprida. E se você fica exigindo aquilo, de várias vezes você costuma fazer isso com o servidor, com o empregado, nós estamos correndo ao risco, sim, de estarmos dentro de uma atitude de assédio. Além dessa questão do prazo e do tempo, né, chamar a atenção publicamente. Você está atrasado, olha que tudo errado que você fez, você é uma vergonha. Primeiro, não vou nem falar nos adjetivos, mas você falar com a pessoa, criticá-la publicamente, é possível que você esteja caminhando para um caso de assédio, dependendo aí das características que já conversamos antes. Então, todo tipo de exigência de tem que cumprir horário, você não está chegando no horário, você não está cumprindo a meta, não tem uma produtividade boa, olha aí e tal, você deve falar com a pessoa. Deve falar de uma maneira de preferência, né? Não tem uma lei que diga, olha, você tem que falar com a pessoa no privado. Como eu disse a vocês, são condutas que têm que se adequar dentro dos conceitos que nós temos hoje, advindos da jurisprudência e das condutas aí de urbanidade que a lei exige. Vamos lá, o próximo. Gostaria de ler. Pessoal lá atrás, quietinhos. Cobranças racionais por produtividade pela chefia. Então, acabamos de falar disso, não é mesmo? É preciso, até se deve cobrar, o termo ali, né, racionais. E a última ali? Isso é assédio? Não é, pessoal. Não é. Eu trabalho num lugar que é insalubre, que está cheio de mofo na parede, que tem umidade, que tem cobra, que tem lagarto. Isso não é assédio. A não ser, claro, que te pegue, né, do nada. Você sai daqui, vai lá naquela sala horrorosa ali, você vai ficar. Aí, claro, a gente tem claramente uma situação de assédio. Mas se você está trabalhando num local que já é assim, que ele não ficou assim exclusivamente por sua culpa, não teremos uma situação a considerar. Adiante aqui, alguns outros exemplos que eu posso também citar a vocês, que a jurisprudência tem considerado como assédio. Nós temos a ocultação de informações, fazer reuniões e não comunicar àquela pessoa que deveria estar na reunião, dar atividades para serem feitas,
mas não dar as informações para que ela seja, dar a missão, mas não dar estrutura, tratar de maneira desigual, organizar ali uma reunião, chama as pessoas e não chama você. E tem também o oposto, dar atividades demais para uma pessoa fazer, e tem também não dar nenhuma atividade, deixar aquela pessoa ociosa, esquecida ali num canto. Isso acontece, nós sabemos de algumas questões até de natureza política, de um partido ou outro, mas claro que são coisas erradas que não devem acontecer e também não estão limitadas a questões partidárias. Pode acontecer em qualquer contexto e, como eu falei no início a vocês, na área privada acontece muito e aqui na área pública não seria diferente, não somos diferentes. A questão também de segregação, deixar que alguma pessoa, olha, você pode ver esse material, você não pode ver esse material. Revistas pessoais, temos lá 5 servidores, você vai ser revista. Isso não pode nem acontecer, mas a gente sabe que em alguns lugares malucos acontece. Exigíveis. Esses dias aconteceu aí, até saiu no Diarinho, acho que foi lá em Itajaí, numa creche, acho que em Navegantes, se eu não me engano, sumiu R$20, e a diretora exigiu que todo mundo tirasse a roupa, lá, algo assim. Decidiu realmente ir no corpo da pessoa verificar com quem estava o dinheiro. Isso é completamente inaceitável. Acho até que a diretora, como era um cargo comissionado, até foi exonerada. Não pode, ninguém pode encostar no corpo da gente. Ninguém, nem de brincadeira. Sabe aquilo que a gente ensina para as crianças? Olha, coleguinha, não bata no coleguinha. Embora sejamos adultos, ninguém tem o direito de encostar no corpo de outra pessoa, de dar um abraço, mesmo que seja um abraço, ou mesmo de chegar ali, e tem gente que gosta de conversar tocando, né, dando tapinha. Ninguém tem esse direito. E acontece que algumas pessoas não têm vergonha de dizer que não gostam, né? Daqui já acontece uma animosidade, mas o certo mesmo é a incolumidade do corpo da pessoa, e isso vai principalmente em relação às mulheres. No momento em que nós estamos vivendo, não é um momento de caça às bruxas, meu Deus, os homens não podem fazer mais nada. É o momento de nós começarmos a ver o que teve de excesso por tantos anos e que nós podemos incorporar como jovens, adultos, seja quem formos, para melhorar isso, para não se repetir, para que a nossa época seja uma época melhor, tenhamos um ambiente de trabalho mais salubre emocionalmente. Outra coisa que caracteriza atitudes rudes, ironia, ficar falando muito de características negativas da pessoa, se meter na vida pessoal, aquela lá, de dia é Maria, de noite é João, ficar esse tipo de conversas em relação a opções sexuais da pessoa, desculpe o termo, né, o gênero, enfim, tudo. Você fazer comentários machistas ou preconceituosos, de qualquer maneira, não preciso nem dizer, até porque aí tem até condutas mais estabelecidas na legislação penal, como crime mesmo, injúria e tudo mais, injúria racial e outras coisas. Agora, no dia a dia, às vezes, pequenas palavras, como eu falava no início, microagressões, elas podem estar com cunhos sexuais. Então, todos somos inteligentes, estamos aqui, fizemos o concurso, somos comissionados, fomos colocados em cargos especiais. A sociedade está lá fora e nós estamos aqui, somos pessoas realmente que têm uma atividade a ser feita. Então, nós conseguimos, sim, analisar quando uma pessoa está paquerando com a gente e quando não está, para que haja limites. Porque uma conduta sexual inoportuna, ela pode trazer consequências a você e ao ente público, porque, se você sair, essa pessoa pode entrar com uma ação de danos morais contra o poder público e o erário ainda vai gastar, porque vai ter que pagar uma indenização por conta de uma atitude aí que a pessoa teve. Claro que o mais importante não é o dinheiro, é sim a vítima, a pessoa que sofreu. E a vítima pode ser homem também, não é só mulher. Vimos que é 3 vezes mais em mulher, mas os homens também podem ser. E nós temos relatados vários casos, inclusive de rebaixamento funcional, por não atender a questões pessoais, exigências pessoais, interesses pessoais, enfim, pessoais ou familiares. O nosso Tribunal de Justiça, aqui em Santa Catarina, ele não gosta muito de caracterizar o assédio moral. São raras as decisões que realmente ele reconhece que é um assédio moral. Por quê? Por causa da inexistência de provas. Sempre cai ali na falta de provas. Os casos que foram reconhecidos aqui em Santa Catarina, e eu trago para vocês dos últimos 2 anos,
E olha que praticamente nos últimos 2 anos a gente até ficou muito tempo dentro de casa, e mesmo assim o assédio aumentou. Imagina quando agora o pessoal retornando. Nesses casos, eles têm reconhecido situações muito esdrúxulas mesmo, como um servidor que era de uma secretaria e foi proibido pelo secretário de entrar na secretaria. Ele trabalhava lá numa unidade de saúde e o secretário não gostava dele e proibiu ele de entrar na Secretaria de Saúde, no órgão no qual ele é vinculado e lotado. Obviamente, não há dúvida nesse caso, fazendo a prova. Um outro caso, um servidor que trabalhava, ele foi retirado do local de trabalho dele, posto numa sala e ficou ali sem atividade nenhuma, ocioso, esquecido. Tiraram dele todas as atividades. Desvios de função. A pessoa é contratada por uma função e dão uma função muito mais difícil, muito mais complexa para ela, até com o objetivo de que ela fique tão chateada, tão triste, que ela desista e peça demissão, força uma demissão. Isso tudo nós vemos que são casos que causam abalo, que nós chamamos abalo anímico. Abalo à pessoa. Só anímico é de alma, é uma expressão jurídica, abalo anímico. Quando você fala em assédio, como eu falei para vocês, tem que ter intenção, tem que ser repetitivo e tal, e tem que ter um dano. Então, esse dano, como que caracteriza? Esse dano pode ser realmente uma forma de permitir com que a pessoa fique tão abalada que ela tenha que procurar um auxílio psicológico para lidar com aquilo. A pessoa tenha que... Às vezes, ela fica tão desesperada que ela pede até uma exoneração. E depois eles entram com ações contra o município para pedir até a reintegração daquela pessoa, principalmente quando é servidor efetivo, diante do enorme abalo emocional que ela sofreu, diante dessas condutas, que podem, normalmente, virem até de maneira coletiva. Existem instituições públicas e privadas onde o assédio moral ele é institucionalizado. Parece brincadeira, mas em pleno ano 2022 isso acontece. Piadas de mau gosto. Por exemplo, lá, a equipe de vendas que não vendeu, a pessoa que não vendeu, ela tem que se fantasiar de alguma coisa e receber uns tomates dos amigos. Isso é totalmente pejorativo. São situações que não dá nem para acreditar, mas acontecem, e são empresas grandes e depois elas acabam tendo que mudar eticamente as suas condutas. Nós não esperamos que isso aconteça aqui no nosso município, obviamente, mas nós sabemos que não estamos no paraíso, sabemos que os seres humanos são... É difícil, né? Lidar com o ser humano, não é fácil. Então, nós temos que procurar evitar. Mas não conseguimos evitar. Aconteceu. O que se faz? O que fazer? Aqui na Câmara tem até a Procuradoria da Mulher, até um canal legal que você pode buscar. Do ponto de vista administrativo, como falei a vocês, aqui em Balneário Camboriú você pode comunicar ao superior do teu superior, se você quiser, ou então você pode comunicar diretamente à Comissão de Assuntos Disciplinares da Prefeitura, tudo isso formalizado. Claro, você tem que fazer tudo por escrito para que seja recebido. Tem que ter anotações. Aconteceu contigo no mesmo dia, pessoal, no mesmo dia, não deixa passar o dia. Anota, escreve, porque o cérebro esquece, né, alguns detalhes, e vai que você realmente vai querer ir para frente com a sua denúncia, você tem que ter os detalhes firmes na sua mente. Tenho provas no WhatsApp, no Facebook, enfim, como é que eu faço isso virar prova? Você vai lá no cartório, qualquer cartório aí de tabelionato, e você pede para fazer um registro de ata notarial. Ata notarial nada mais é do que o cartorário, ele vai lá no teu celular e vai atestar, que no dia, vai ler o teu celular e vai ver, no dia tal, horário tal, recebeu essa mensagem. O cartorário atestando, aquilo vira uma prova. Só você mostrar no celular não é prova. A ata notarial é prova. E não é só do celular, é do Facebook, qualquer coisa na internet que te difamem. Não basta você imprimir, tem uma prova. Não é prova a impressão. Você precisa ir lá no cartório, fazer uma ata notarial, e aí sim aquilo vira uma prova, tá? Para quem aí precisa, eventualmente, se resguardar. Além disso, vocês também podem fazer denúncias diretamente ao sindicato,
podem fazer denúncias à Procuradoria da Mulher do Estado, eu digo da mulher, né, para as mulheres, mas vamos focar em todos os públicos. Então, você pode fazer uma denúncia diretamente ao Ministério Público do Trabalho, tem na internet o site, você pode fazer toda a configuração do seu problema, que ele pode vir fazer até os tags. Aqui em Balneário Camboriú teve um caso bem famoso, privado, do Sechobar. Em 2015, eles tiveram vários hotéis aí estavam tendo problemas, umas certas condutas de assédio contra os seus funcionários. E aí o Ministério Público do Trabalho foi acionado e ele fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre o sindicato e os hotéis, né, o Sindicato dos Empregados, Empregadores e o Ministério Público do Trabalho, com 10 condutas a não serem repetidas pelo hotel. E se os hotéis ferissem aquele combinado, aí viria as multas, ações indenizatórias, porque normalmente, quando são empresas, o que dói é o bolso. Então, o Ministério Público acaba aplicando multas, aplicando uma série de penalidades financeiras, restritivas. Seria bem legal se nós tivéssemos uma lei que dissesse assim, olha, empresas que têm condutas de assédio, que assediam aí os seus servidores, não podem participar de uma licitação. A gente já tem com o BNDES, ele tem uma norma dizendo que empresas que têm problemas não podem licitar lá com eles, não podem prestar com eles. Mas isso é exceção, não temos isso. É importante, pessoal, que não vejam isso como uma brincadeira, como mimimi, snowflakes, geração que não sofre, não aguenta sofrer nada. Não vamos ver dessa maneira. Vamos ser mais maduros para ver isso. Os seres humanos, como eu disse, eles são afetáveis. O cidadão, o servidor, ele pode ter crise de choros, problemas gastrointestinais. A doutora sabe mais do que eu, aí pode ter problemas aqui de todo tipo, dor de cabeça, pensamentos suicidas, vontade de beber. A pessoa pode querer descontar aquilo em algum lugar e, claro, não vai ser um bom servidor público. E nós precisamos de servidores públicos felizes, porque pessoas felizes trabalham melhor, não é mesmo? Então, você pode procurar a comissão, pode procurar o Ministério Público do Trabalho e também, claro, você pode ainda buscar alguma reparação na justiça. O que a justiça te dá no âmbito do dano moral? Você caracteriza o assédio moral, você recebe uma indenização doente, não é da pessoa. Quando é área pública, você não processa a pessoa, você nunca processa um servidor, você processa o ente público e aí você ganha a sua indenização. Bom, pessoal, acho que já falamos bastante, vamos fazer a nossa última atividade aqui, a 3. Vamos lá, o pessoal lá de trás, vamos conversar mais. Vamos lá, cada um faz um, pode ser? Lá de trás, pode começar com você, nosso amigo ali de óculos. Lê ali o 3 para nós. Assinale com S as opções que correspondem a assédio moral. Vamos lá. Seria? Sim, né? A nossa amiga ali do lado. Não, de jeito nenhum. O chefe ele pode. Agora, se tivesse mais informações, publicamente, de maneira grosseira, enfim, aí nós poderíamos caminhar para um assédio, mas não é o caso. Próximo. Já pensou? Você não cumpriu a meta, você não fez isso, vai ter que trazer dinheiro para nós, comida. Não pode, viu? Já queriam. Tem gente que faz, né? Vai trazer o bolo aí sábado. Tem que trazer bolo no aniversário, senão nós vamos fazer bullying com você. Né? O próximo ali. Não quer ler? Então, a colega do lado. Eu estou assediando vocês, né? Vou passar vergonha. Com certeza, né, pessoal? Antes que eu esqueça, é importante união. É difícil, né? A gente sabe que é difícil. Mas a melhor forma de trabalharmos o assédio moral, não sei eu que digo isso, até a própria justiça, é a gente ter grupos de apoio. Então, se você sofrer assédio moral, converse com alguém sobre isso. A culpa não é sua.
Não se sinta culpado. Busque apoio. E quando a gente tem apoio no serviço, né, a coisa rende melhor. Nem sempre a gente tem, mas então busque apoio em algum lugar, se não consegue dentro do serviço. Mas é importante que a pessoa não se sinta culpada. Pode ser você? Não. É? Com certeza. Ah, se você não fizer isso, você não faz nada direito, vou ter que te demitir, não vai ter jeito mesmo. Ah, vou te dar fim em você. Não pode. Isso aí, com certeza, caracteriza um assédio moral e um dos piores. Porque, como a pessoa ela tem a expectativa de receber o salário dela, ainda mais nessa crise econômica, você ficar ameaçando tirar o ganha-pão dela, deixa qualquer um totalmente desesperado. É assédio? Não, né? Não é. Nossa, já pensou? Você descobre alguma coisa pessoal da vida daquela pessoa. E aí você fica, você vai ter que fazer todo o meu trabalho aqui, vai ter que trabalhar no meu lugar, aí faz tudo que eu tenho para fazer, senão eu vou divulgar para todo mundo aí o que aconteceu com você ontem lá na Shed, né? Já pensou? Tem gente que já levantou o olho aí, né? Tem gente que estava dormindo e já acordou. Então, esse tipo de situação também, além de poder até configurar um crime, pessoal, hoje em dia existe até estupro virtual, é caracterizado na lei. Então, todo tipo de agressão online também pode ser punível. Não é porque não está no ambiente de trabalho, mas se adveio ou passou pelo ambiente de trabalho, é possível sim. Você vai lá na internet e começa a falar mal do seu colega no ambiente de trabalho. Não é porque não está no ambiente de trabalho que também não irá caracterizar. Próximo. Então, já me adiantei. Você vai lá, você tem grupo de WhatsApp, você começa a discutir ali com a pessoa, tudo bem. Agora, começar a discutir de maneiras a caracterizar todas essas condutas aqui que temos conversado, xingar, humilhar. O pessoal, às vezes, perde um pouco as estribeiras. Por isso, reza 10 Ave Maria antes de escrever alguma coisa na internet, né? Temos que cuidar, temos que ter respeito, princípios básicos mesmo que, às vezes, se perdem. Então, os grupos, as redes sociais, o WhatsApp, seja do trabalho ou não, todos esses instrumentos eles também podem servir para ser um meio, uma ferramenta de ofensas. Por isso, precisamos cuidar. Então, pessoal, é ou não é? Ficaram em dúvida? Pois é. O servidor público ele tem uma peculiaridade. Se precisar fazer hora extra, o superior pode pedir. O cargo comissionado já nem tem, né? É 24 horas à disposição. Mas os cargos efetivos, se tiver a necessidade, a legislação e a jurisprudência entendem que esse servidor vai ter que fazer. O que caracterizaria aqui o contrário? Se eu tenho 5 servidores e só peço para 1. E aí eu tenho um tratamento desigual. Tratamentos desiguais caracterizam, sim, uma forma de assédio também. Agora, olha, vai ter que ter um grupo essa semana, na outra semana outro grupo. Estou trabalhando demais, né? Bom, pelo menos está ganhando hora extra. Tá bom, pessoal? Lembrem disso. Então, restrições contra o uso do banheiro. Olha, só pode usar o banheiro por 5 minutos. Se passar de 5 minutos, só pode usar uma vez por tarde. O que vocês acham dessa regra? Tem lugar que tem essa regra, inclusive foram condenados por isso, né? Não, lá na Procuradoria não tinha. Oi? Então, né? Que sinuca de bico. O que vocês acham? Não tem proibição, a pessoa pode fumar como ela pode tomar água, como ela pode ir no banheiro. É claro, vamos usar a palavra, eu odeio essa palavra, mas vamos usar o bom senso, né? Então, você não pode limitar a ida da pessoa ao banheiro. Mas o fumo, talvez, né? O que vocês acham? Eu acho que quem fuma até já tinha que ser demitido. Brincadeira. Então, são situações que nós não temos um molde, que nós vamos botar a situação e dizer isso é assédio moral, né? Todo um contexto sempre vai estar
analisado. Se a pessoa fica lá 1 hora fumando, com certeza temos um problema ali. E não vai ser assédio se eu ficar reclamando com a pessoa, dizer, cara, agora, se a pessoa fuma lá um cigarrinho e tal, já volta. Como eu disse, vai depender do contexto da situação. Mas fumar faz mal para a saúde, tá? Fica marcado. Quem é o próximo ali? Já foi aqui o nosso colega. Não é. Embora eu não queira trabalhar lá no estaleiro, mas se me mandarem, se faz parte da secretaria que eu estou lotado, se tem o quê? Interesse público configurado. E aí, em alguns casos judiciais, a administração pública não conseguiu configurar o interesse público. Tinha 10 professores, só um foi remanejado. Será que temos um interesse público ou uma perseguição? Então, esse tipo de situação realmente vai depender muito do contexto. Mas, em regra, transferir a pessoa de local de trabalho, desde que ela esteja vinculada à secretaria, às possibilidades, não é um assédio, não é uma perseguição. E, por fim... com certeza. E muito forte. Então, hoje nós temos quase todos os ambientes que nós estamos, não sei aqui na Câmara, mas são filmados. Não estou falando que é para ninguém sair por aí e ficar gravando. Mas, para constituir algum direito, às vezes é necessário. Então, uma gravação de uma situação que seja um assédio moral, que é a única forma que eu tenho para constituir um direito, ela é válida. Seja uma gravação, seja voz, tá? Vamos lá. 4. Ali é facilzinho, né? Ligue os pontinhos. Ligue os pontos. Vertical descendente, vertical ascendente, horizontal e institucional. Ali embaixo está o gabarito, né? Está muito fácil o gabarito também. E, por fim, pessoal, não olhem o gabarito ali, a última, a quinta. Assinale, só tem uma opção, que não é assédio moral. Exatamente. Más condições de trabalho não configuram um assédio moral. Todas as outras configuram. Inveja? Como assim? Inveja é um sentimento pessoal. Depende se você está exteriorizando isso a ponto de prejudicar alguém, difamá-lo. Rivalidade, não é essa rivalidade normal, é uma rivalidade depreciativa. Cultura autoritária, eu mando e você obedece, esse abuso e excesso de regras para fazer com que a pessoa não consiga alcançar alguma coisa, ou depreciá-la, gritos, despreparo. Enfim, no dia a dia, nós acabamos convivendo, vendo situações. Esse assédio moral que nós falamos hoje é mais genérico, para todos, serve para todo mundo, homem, mulher, no ambiente de trabalho público e privado. Mas nós temos também, e aí vai ficar para uma outra palestra, questões mais acirradas de assédio sexual, de assédio à dignidade, aí, principalmente, é uma realidade, pessoal, das mulheres. Tá? É isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui. Se alguém quiser conversar comigo ou quiser trocar uma ideia, é só me chamar lá na Procuradoria, tá bom? Estou sempre por lá. Obrigada, João. Obrigado, doutora. Sempre um prazer tê-la aqui. A intenção de hoje era que a gente pudesse falar um pouco mais do assédio no local de trabalho, o assédio moral mesmo. Mas nós estaremos preparando para, no máximo, 60 dias, um sobre o assédio sexual. Mas já vou dando um spoiler aí. Vamos evitar abraços quando você sente que a pessoa não está querendo ser abraçada, quando você não tem essa intimidade fora do seu local de trabalho. Evitar ficar segurando a pessoa pelo ombro, evitar ficar todo dia dizendo que o homem ou a mulher está com o cabelo bonito, que está com o cabelo cheiroso, que está com... Sabe, vamos evitar esse tipo de coisa que parece um galanteio e, na verdade, nem sempre é. Esses dias deu uma polêmica aí nas redes sociais porque alguém estaria apresentando um projeto de lei em que falava
de ser assédio, a maneira que um homem, vamos usar aqui o termo homem e mulher para ficar mais fácil no nosso dia a dia, a forma que um homem olhava para uma mulher. E aí eu acabei não me manifestando, mas acabei acompanhando e vendo o que as pessoas falavam, e muita gente dizia, mas agora até olhar. Mas vamos ser sinceros entre nós, não precisa ninguém responder, mas vamos responder só para nós mesmos, né? Às vezes, a gente sente que a outra pessoa está olhando para a gente de uma maneira não adequada. Então, até no olhar, sim. Parece-me que é na Irlanda ou na Islândia que já tem uma legislação sobre isso. Então, até no olhar, a gente sabe quando está sendo assediado pelo olhar, pelos gestos, pelo toque, pelas palavras. Então, vamos evitar, até que a gente consiga ter um pouco mais de uma palestra um pouco mais aprofundada sobre isso. A gente vai trazer aqui algumas psicólogas que vão poder trabalhar um pouco melhor isso. Isso eu quero fazer em conjunto com o RH da casa, dentro do programa que o RH já tem de auxílio ao servidor, né? Mas para que a gente possa evitar esses constrangimentos que a gente acaba passando. Nós já evitar, né, da pessoa, porque tem um cargo superior, achar que pode ser, eu vou tentar usar aqui uma palavra que a gente possa, uma frase que a gente possa tentar entender, excessivamente agradável. E aí a pessoa acha que ela está sendo apenas agradável, mas ela sabe que ela não está sendo agradável. Ela sabe que aquele excesso de elogios, excesso de tentar agradar a outra pessoa é, na verdade, uma tentativa de criar uma intimidade que a outra pessoa não está dando para ela. E a gente sabe quando a outra pessoa não está dando essa intimidade para a gente, no olhar da outra pessoa, no jeito da outra pessoa. Vai tocar no ombro, a pessoa tira o ombro e tal, e você insiste, toca de novo. Você elogia o cheiro da pessoa todos os dias e a pessoa te responde de uma forma, dá um sorrisinho sem jeito e tal, e sai, e você no outro dia vai lá e faz novamente. Você está sendo desagradável. Desagradável. Em algum momento isso pode configurar o assédio. Isso pode configurar o assédio. E nós, homens, precisamos partir de nós essa mudança também. Não temos que esperar que a mulher reclame, que a mulher não goste da ação. Mesmo que a gente passe, e ela me deu a permissão para usar esse termo, mas tinha uma colega nossa que a maioria de vocês que estão aqui hoje não conheceram, que trabalhou aqui na Câmara muitos anos atrás, a Sandra, que dizia assim, que nós éramos amigos fora daqui, da Câmara de Vereadores. Nós éramos amigos fora da Câmara. E ela dizia assim, João, você é uma pessoa dentro da Câmara de Vereadores e outra completamente diferente fora da Câmara de Vereadores. Eu digo, porque lá é o meu local de trabalho. Aqui eu posso brincar com você, aqui eu posso falar, aqui eu posso me manifestar como eu sou. Né? Lá dentro da Câmara de Vereadores, eu também sou daquele jeito, mas lá é o João de trabalho, eu não preciso, nós como colegas de trabalho, não precisamos dessa intimidade excessiva o tempo inteiro. E algumas pessoas levam isso como falta de educação, né? Porque o outro é muito simpático, mas o cara sempre chega aqui, não sorri, não toca. Você pode reparar, desculpe dar um exemplo meu, mas eu prefiro dar um exemplo meu do que de qualquer outra pessoa. Eu não toco no ombro de ninguém, eu não toco na mão de ninguém, eu não toco no cabelo de ninguém. Isso não me pertence. As pessoas não me deram essa intimidade para sair tocando no cabelo, tocando no ombro, tocando na mão, ficar elogiando o tempo inteiro e tal. O máximo que eu me dou a oportunidade de fazer com algumas pessoas, raramente, é perguntar se trocou de perfume ou quando trocou de perfume. É o máximo que eu me dou de intimidade. Sabe, gente, isso não quer dizer que a gente seja mal educado um com o outro aqui dentro. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. A gente tem que evitar de ter uma intimidade que o outro não quer ter. O outro não quer ter, a gente não sabe se o outro aceita ou não essa intimidade. Então, vamos pensar e raciocinar um pouco mais sobre isso, e mais à frente, nós vamos, no máximo em 2 meses, em parceria daí com a RH, nós vamos tentar trazer uma oficina daí sobre isso, não somente uma palestra, mas uma oficina sobre isso, para que a gente possa reclamar. E o assédio, ele pode ser do homem para a mulher, que é o mais comum. Eu acho que, se não me falha a memória, é 9 em cada 10, né?
é 9 em cada 10, mas também tem o contrário, né, da mulher para o homem, e também é assédio. Né, o assédio não necessariamente é só do superior para o comandado, pode ser de outras maneiras. Então, vamos tomar um pouco mais de delicadeza quanto a isso, né, e vamos ter um pouco mais de preocupação no nosso dia a dia aqui na Câmara. Lógico que, não falando só do assédio sexual, mas do assédio moral, em alguns momentos, a gente, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, você perde, às vezes, a paciência, fala um pouco mais alto e tal, mas o importante é você saber que aquilo é errado e já se corrigir de forma imediata. Né? Agora, o que não dá é para constantemente você trabalhar com alguém mal educado, com alguém que se dirige a você de uma forma grosseira, de uma forma ríspida e tal. Isso não dá. E nós também temos na Câmara uma comissão que pode averiguar isso. Se alguém estiver, de alguma maneira, sofrendo alguma coisa quanto a isso, fique à vontade para procurar a comissão ou até mesmo o nosso Recursos Humanos, que é o local adequado para fazer essas denúncias, tá certo? Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, e do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu agradeço a presença de todos. Você acompanhou a Escola do Legislativo.